E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Doi, pessoal. Finalmente vamos falar sobre sussurradores aqui no canal. Mas já queria deixar bem claro uma coisa pra vocês. Esse vídeo está sendo gravado agora, no dia 20 de dezembro de 2016. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 27 de dezembro de 2016, você pode ir na descrição que está a parte 2. Por quê? Resolvi separar em duas partes. Não vou colocar parte 1 e parte 2 no título, mas vou falar mais ou menos o seguinte. Nessa primeira parte vou falar um geral do grupo. Quem é o grupo, como eles são, como eles agem, o que eles usam e tal, sabe? O quão perigoso eles são. E na parte 2, na segunda metade desse compilado de sussurradores, eu vou falar a respeito do papel deles nas HQs. Ou seja, li todas as HQs de novo, fiz um roteiro novo, e com esse roteiro novo eu peguei todos os pontos importantes relacionados aos sussurradores em cada uma das edições a partir da que eles aparecem, até que estamos no momento, para falar deles. Lembrando que o final da Guerra dos Sussurradores ainda não aconteceu, vai ser na próxima HQ no mês de janeiro, beleza? Então isso aqui é referente ao mês de dezembro, o que vimos até o mês de dezembro de 2016, tranquilo? Então bora lá, vamos começar agora falando um pouquinho a respeito do grupo no geral. Para sabermos um pouquinho mais do grupo, temos que falar da HQ em que eles aparecem. Eles aparecem pela primeira vez, aliás, eles são, vamos dizer assim, introduzidos na HQ 130, né? Quando o Ken e o Marco, que são lá de Hilltop, estão em uma missão, e eles acabam ficando presos em uma vala na estrada, se escondem em uma vala, e aí eles ouvem sussurros vindos dos zumbis. Eles ouvem zumbis se comunicando, sabe, sussurrando entre si, cara. E isso é muito louco, quando nós vimos aqui nas HQs e todo mundo já ficou maluco. O que é isso? O que é isso que agora zumbi fala, cara? Era a evolução do século, era tipo, meu Deus do céu, Robert Kirkman, você cagou na HQ inteira, não é possível que o zumbi fala agora, pô, Robert Kirkman faz isso, mano, e tal. O pessoal ficou louco. Por que eles são chamados de sussurradores? Justamente por isso. Eles se denominam sussurradores porque eles falam baixo, eles sussurram entre si para conversar uns com os outros. Mas o mais estranho é o fato de que eles não são pessoas comuns, eles não são como salvadores, por exemplo. Vocês viram ao longo da temporada, tanto da série como das HQs, que diversos grupos apareceram, né? E desses diversos grupos, eles tinham seu próprio, vamos dizer assim, modo de pensar e tal. E alguns se relacionavam com o modo de vestir também, por exemplo. Os salvadores vestiam tais como alguns motoqueiros e tudo mais, né? As roupas pretas, algumas vestes pretas. O grupo do Joel, né? Que o Rick matou arrancando a jugular, também se vestia de preto e tudo mais, jaquetão de couro, gostava de moto. E tal. E o pessoal do Philip Blake se vestia alguns tais como os guerrilheiros, né, que lutavam com caminhões, com armas pesadas de exército, com tanque de guerra e tal. O Philip Blake se vestia com jaqueta e tudo mais. Cada um tinha seu próprio estilo, né? Pois é, os sussurradores têm o estilo mais peculiar de todos, cara. Acreditem ou não, os sussurradores se vestem com carne de gente morta, maluco. Já pensou nisso? Eles arrancam né, o couro, provavelmente, de zumbis e utilizam aquela pele morta como um disfarce. Isso lembra muito o Nick. Eu quero trazer um vídeo falando sobre o Nick de Fear the Walking Dead, relacionando ele um pouquinho talvez com os sussurradores. Mas isso vai ser mais pra frente no canal. Eu preciso de ver a terceira temporada de Fear ainda, né? Tem que ser lançada pra gente assistir ainda, para ter alguma coisa pra falar. Outro detalhe é que o que eu estou dizendo, está passando para vocês uma imagem na tela, eles utilizam a carne morta tanto no rosto quanto alguns utilizam no corpo também. Por quê? A Lydia, que é a filha da Alpha, né? Vamos falar sobre algumas pessoas agora. Nós temos a Alpha, que era a líder, né? Temos Beta, que é amigo da líder, vamos dizer assim. Ele é um brutamonte, o cara é um ogro, tá ligado? Ele tem mais de 2 metros. Eu imagino o Beta com mais de 2 metros, sinceramente, cara. Eu imagino o Beta com mais de 2 metros. Um brutamonte, grotesco, malucão, que tem como se fosse a função de segundo chefe. Ele é tipo, se a Alpha, na falta da Alpha, quem manda é o Beta. É mais ou menos isso, tá ligado? A Alpha é uma mulher careca, de aproximadamente uns 30 e poucos anos, uma aparência muito velha. E ela tem uma filha chamada Lydia, de 16 anos, né? E essa garotinha, vamos falar mais ou menos como é que eles se encontraram. Vamos falar um pouquinho sobre as HQs agora. Se você não quer spoiler, você não deveria ter aberto o vídeo, porque está no título aí, é spoiler, né? Óbvio, vou falar de um grupo que ainda não apareceu na série, então isso são possíveis spoilers. E pra quem não leu os HQs, também é um spoiler, né? Bom, vamos lá. A Lydia, ela estava num grupo que atacou o Jesus, beleza?
Beleza. E o Jesus, né, com todas as suas habilidades do Cirque du Soleil, conseguiu pegar a Lídia e levar ela para Hilton, né? Foi onde ele tentou interrogar a Lídia e tal. E aí ela revelou que nós somos um grupo nômade, ou seja, sussurradores são um grupo que não andam, não tem morada fixa. Não é como, por exemplo, o grupo do Rick na prisão, o grupo do Rick em Alexandria, o grupo do Rick na fazenda do Herschel, o grupo do governador em Woodbury, o grupo do Garrett no Terminus e tudo mais, né? O grupo da Meg em Hilton, e aí por aí em diante, né? Não é assim. O que rola é que eles fazem o seguinte, eles são um grupo nômade, né? E eles andam em grupos, porém, o peculiar de tudo isso é que além de eles se vestirem como zumbis, a Lídia diz que eles sentem conforto estando cercados de zumbis. Nós estamos lidando com o grupo mais louco de todos os tempos, maluco. Eles sentem conforto, eles gostam de ouvir o barulho dos gemidos dos zumbis e o cheiro dos zumbis agrada a cada um dos sussurradores, mano. Você já pensou nisso? Você tá no meio de uma horda de zumbis e aquilo te agrada. E quem que isso me lembra? Na hora que cara, isso me lembra simplesmente o Nick. Quando eu vi o Nick em The Walking Dead, em Fear the Walking Dead, eu falei, poxa, cara, esse moleque deveria ser um sussurrador, cara. Ele vai ser não pode. Enfim, né? Então a Lídia revela que eles se sentem muito seguros, cercados de zumbis. Que eles usam os zumbis como armas, tá ligado? Eles são um grupo muito esperto, moleque. Olha só, isso também me lembrou o Nick. Eles estão caminhando, né? Beleza, estão caminhando lá. Viam um inimigo? Eles deixam os zumbis atacarem. Eles estão entre os zumbis, ninguém percebe que eles são gente. Eles estão com roupa de zumbis, são parecidos com zumbis, ninguém percebe que eles são pessoas, entendeu? A não ser pelos seus gemidos, eles são idênticos a zumbis. Você não consegue diferir um ser humano vestido de zumbi e um zumbi em meio a diversos zumbis. Eu não estou falando de vestido de zumbi com sangue de zumbi, como o Nick, por exemplo. O Nick você até pode diferir. Mas eu estou falando de pessoas, por exemplo, como o Rick. O Rick, quando se vestiu de zumbi lá, ele colocava um cobertor, né, sujo de zumbi. Não é isso. Eles realmente pegam a pele, então aquilo você não consegue diferir. O Rick você consegue, mas os sussurradores não. Então eles veem um inimigo, os zumbis matam o inimigo para eles. Outra tática deles também é o seguinte, eles andam armados com facas, eles quase não utilizam armas. A Alpha utilizou arma poucas vezes e tal, mostrou a Alpha rendendo o Richard, mas foi pouca coisa, sabe? Não vê, tipo, eles carregando uma metralhadora, eles carregando um revólver, nada disso. Eles utilizam facas pequenas, tais como um canivete, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, que podem ser escondidos, eles podem dobrar aquilo e guardar na mão, podem guardar na calça, em qualquer lugar eles podem guardar aquilo e ninguém vai perceber que eles estão armados com faca. Então os zumbis vão andando. E nós sabemos que agora os zumbis não são mais o perigo da série. E que todos os seres humanos lá na série, eles atacam a partir de facas quando vem zumbis. E nas HQs também, beleza? Então os sussurradores estão lá, estão vindo na direção da gente. Nós não sabemos que são sussurradores, sabemos que são zumbis. A gente vê uma horda de 10 zumbis, por exemplo. A gente tem 5 atacantes, né? 5 pessoas para atacar. Essas 5 pessoas pegam suas facas e vão atacar os zumbis, para matar eles, não gastar munição e chamar atenção. Porém, quando eles começam a matar algum zumbi, matou um zumbi, o sussurrador vem, pimba. Pega na faca, entendeu? Vou postar uma foto para vocês aí, por exemplo, do Beta. O Beta, quando estava caminhando para a guerra, né, indo para Alexandria para atacar, ele matou diversas pessoas, tanto do reino quanto de Alexandria e de Hilton, com a faca, tá ligado? Vamos dizer, o zumbi vinha e o pessoa que tava atirando, né? Naquele caso era atirando, tava atirando contra os zumbis, atirava, mas aí logo atrás tinha o Beta com a faca. Então o Beta passava a faca na pessoa e tal. E cara, essa é uma tática muito interessante, muito utilizada em todos os meios. Por exemplo, a gente pode ver em Fear the Walking Dead, seria útil pro Nick se ele tivesse uma faca naquele momento que os caras pararam um carro e foram atirar nos zumbis. E um deles chegou bem perto dos zumbis, então o Nick poderia matá-lo com uma faca. Mas isso é uma questão para outro momento, né? Falar de Fear the Walking Dead agora não é o foco, são os sussurradores. Bom, a Lídia, ela é a filhinha da Alpha e ela acaba se relacionando com o Carl. E é lá que o Carl perde a virgindade. Vocês estão ligados que nas HQs, pra quem não sabe, a Sofia está viva, né? A Sofia está nas HQs, ela é a filhinha da Meg, vamos dizer assim, a Meg adota ela depois da morte da Carol, né? Ela não está morta como na série. E ela acaba tendo, vamos dizer assim, uma amizade, o Carl e a Sofia são grandes irmãos, vamos dizer assim, mas a gente pensava que talvez poderia acontecer alguma coisa entre eles. Já na série, quem tem a relação com o Carl agora é a nossa querida Andy, né? Pois bem, nas HQs o que rola é que a Andy não está viva, a Andy não existe nas HQs, e quem tem a relação sexual com o Carl é a Sofia, e é logo de cara, a Sofia não, a Lídia, e é logo de cara, tipo, é pouco tempo que eles se conhecem e os dois já estão fazendo as coisas lá. Vamos dizer assim, a Lídia parece ser bastante explosiva e bastante decidida no que ela quer ou não fazer.
E o que rola é que no momento em que estamos na guerra, o Negan é um cara muito importante. Por quê? Falei pra vocês que a Alpha era a líder dos sussurradores, né? Beleza. O Negan, pra quem já sabe, né, já viu meu vídeo sobre o Negan, ou já leu as HQs, o Negan está vivo até hoje, né? O Negan está nas HQs vivo. Na verdade, o Negan não morreu depois da guerra contra os Salvadores, da Guerra Total. O Negan foi preso em Alexandria, naquela cela em que o Morgan construiu. Tranquilo? Tranquilo. Mas, depois de muita treta, o Rick acaba pedindo ajuda, né, pro Negan. E quando o Rick pede ajuda pro Negan, o Negan fala pra ele ser manipulador, pra ele manipular a galera, falar pra ele tudo bem e tudo mais, né, enganar o pessoal, mas o Rick não quer fazer isso. Porém, a cela é esquecida aberta e o Negan não foge, então o Negan é fiel, vamos dizer assim. E aí rola que o Negan depois consegue sair da cela e tudo mais, né? E com a sua liberdade ganha, ele mata o Brennan, que é um cara que detestava o Rick, tá ligado? Então o Negan tá mostrando muito fiel ao Rick. E aí o Negan foge pro território dos Salvadores, dos Sussurradores. Esqueci de dizer pra vocês que os Sussurradores têm a mania de marcar seu território com pilastras. Então eles marcam o lugar onde é deles, a terra deles, e daquele ponto em diante quem passar vai morrer. Se alguma pessoa for vista lá, vai morrer. A Alpha também deixou bem claro que ela não quer pessoas incomodando e ela não gostaria de ter ninguém além dos Sussurradores nas terras dela. Ninguém além dos Sussurradores e dos zumbis. Eles consideram os zumbis como povo deles, beleza? Na HQ 144, se não me engano, a Alpha ela decapita diversas pessoas importantes lá na feira livre, né? Na feira das comunidades, onde tem um momento entre as comunidades de se encontrarem, ela faz uma feira. A Alpha é vista lá, uma mulher careca e tal, e ela atrai algumas pessoas para fora da comunidade e ela acaba matando Rosita, que estava grávida, Ezequiel, o Dr. Carson, inúmeras pessoas, cara, muito importantes, a Olivia, né, se não me engano, inúmeras pessoas muito importantes acabam morrendo lá e ela decapita essas pessoas, prega suas cabeças em cima de estacas para simbolizar que ela não quer ninguém no território dela, tá ligado? Então o pessoal dos sussurradores são muito rígidos, a Alpha é muito rígida, ela não quer e pronto, não entra no meu território, que aquilo lá é meu e eu não quero você lá. Mais ou menos isso, entendeu? Eles são muito, vamos dizer assim, rígidos. Quando eles têm uma regra, eles vão seguir aquilo, entendeu? E se você não pode entrar, você não pode entrar sob nenhuma circunstância. Entrou, morreu. Sorry. Enfim. E aí a Alpha, o Rick tá lá no território deles, né, conversando com a galerinha dos sussurradores, e a Alpha chega com um facão sujo de sangue e ela fala: eu tive uns problemas na estrada e tive que resolver, infelizmente não teve outro jeito. Ela está com um facão que decapitou 12 pessoas e ela fala que teve um problema na estrada. Então a gente pode ver que os sussurradores também são frios nas suas decisões, beleza? Obviamente a Alpha até é fria, mas as pessoas seguem o que a Alpha diz, então os outros também são, né? E eu tava dizendo do Negan, né? O Negan atravessa as terras dele e o Negan não tá nem aí se as pessoas são perigosas ou não. O Negan é realmente um sociopata violento. Chegando lá, ele pega a Alpha e tal, tenta ter uma relação com ela, né? Enfim, e aí a minha mãe tá colocando bilhete também, assim. E aí a Alpha, e ele tem aí uma relação de eu quero entrar pro seu grupo, Alpha, e a Alpha fica confusa em o que falar pra ele ou não. E aí eles começam a votar se ele deveria morrer ou não, e o Beta vota pro Negan morrer. O Beta já sacou qual é do Negan e vota pro Negan morrer. A Alpha permite que ele fique. O Negan começa a ter um papel de estagiário lá, e ele começa, né, a matar, a pegar corpo e tal, essas coisas, e ele acaba matando a Alpha no final. E depois dele matar a Alpha, quando ele decapita ela, pega a cabeça dela e volta pra Alexandria com a cabeça dela. E aí ele começa a meio que parecer útil pro Rick, porém o Beta encontra o corpo da Alpha e aí o Beta declara guerra, declara que vai matar todos. E aí sim eles partem em direção à Alexandria, né, e aí rola o que eu falei tudo pra vocês até agora. Alguns outros detalhes vão rolar, eu vou contar no outro roteiro, que vai ser na semana que vem, né? Vale lembrar algumas curiosidades. Primeira curiosidade, que é bastante interessante, eu acho que pode ser muito bem explorada. No episódio 12 da sessão 3, né, no episódio Clear, onde aparece o Morgan, lembra que o Rick volta pra procurar suprimento e tal, com a Michonne e o Carl, aí eles encontram o Morgan, um cara em cima do prédio, desce cacete neles e tal, tenta matar eles. E o Rick consegue pegar o Morgan e tal, amarrar. O Morgan tenta matar o Rick. E o Morgan fala uma coisa, o Rick pergunta, sabe quem eu sou? E o Morgan fala, pessoas andando com máscaras de gente morta. Óbvio que isso aí provavelmente o Morgan só queria dizer pro Rick que o Rick deveria estar morto, que o Morgan pensou que o Rick estava morto e tudo mais, que ele já estava condenado, mas é um easter egg, né? Pessoas andando com máscaras de gente morta, são sussurradores, né? Ideal assim, quem viu aquele episódio pensou na hora, eu também pensei. Mas enfim, é uma coisa que, né?
os sussurradores estavam longe de acontecer, né, nas HQs, mas vale lembrar também que o Robert Kirkman já disse que ele escreve as HQs da seguinte forma, ele faz um roteiro, um mini roteiro rapidão. Tipo, o que vai acontecer daqui a 2 anos, o Robert já sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, ele faz um roteirinho lá, ó, vamos dizer, feira entre as comunidades, morte de várias pessoas, sussurradores atacam, isso, entendeu? Ele já criava o grupo antes, porém, a dificuldade toda é colocar aquele grupo em contexto, né? Então poderia já existir na cabeça do Robert alguma ideia dessas pessoas e ele ter colocado um easter egg ali pra gente. Como também podemos sugerir, algumas pessoas sugerem, né, que o Morgan teria visto os sussurradores e por isso ele pegou toda aquela questão de limpeza, tem que matar todo mundo pra queimar os corpos e tal, pra evitar que mais gente tenha seus rostos usados como máscara e pra evitar que mais gente se alinhe a esse grupo e se torne um exército muito grande. Talvez seja alguma coisa desse tipo, né, porque ele queria evitar que as pessoas voltassem como zumbis, ele queria fazer a limpeza total, né, o Morgan. Então muita gente pensou nesse caso, é uma curiosidade que vale destacar, não é uma coisa que, nossa, é real, por favor, desconsiderem isso. Outro detalhe que vale dizer no episódio 6, da Season 7 agora, quando aqueles zumbis saíram da areia, muita gente pensou que fossem sussurradores, muita gente falou que eram sussurradores e tal, então são seus aspectos diferentes, eles são zumbis realmente diferentes do que a gente está acostumado a ver, né, zumbis andando e tal, muito em grupo, todos juntinhos lá. Mas é uma coisa que não aconteceu com certeza não são sussurradores, beleza? Mas é só um detalhezinho que eu queria trazer para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais quem são os sussurradores. O próximo vídeo vai ser explicativo mais com relação aos fatos que ocorreram entre eles nas HQs, tá bom? Lembrando que não vai ser tudo, eu vou trazer o que eu considero mais importante, o que eu considerei mais interessante nas HQs sobre os sussurradores, beleza? Então é isso aí, deixe seu like, um forte abraço, eu vou ficando por aqui, valeu, eu fui! Cercados de zumbis. Nós estamos lidando com o grupo mais louco de todos os tempos, maluco. Eles sentem conforto, eles gostam de ouvir o barulho dos gemidos dos zumbis e o cheiro dos zumbis agrada a cada um dos sussurradores, mano. Você já pensou nisso? Você tá no meio de uma horda de zumbis e aquilo te agrada. E quem que isso me lembra? Na hora que cara, isso me lembra simplesmente o Nick. Quando eu vi o Nick em The Walking Dead, em Fear the Walking Dead, eu falei, poxa, cara, esse moleque deveria ser um sussurrador, cara. Ele vai ser um, não pode. Enfim, né? Então a Lid revela que eles se sentem muito seguros, cercados de zumbis, que eles usam os zumbis como armas, tá ligado? Eles são um grupo muito esperto, moleque. Olha só, isso também me lembrou o Nick. Eles estão caminhando, né? Beleza, estão caminhando lá. Viam um inimigo? Eles deixam os zumbis atacarem. Eles estão entre os zumbis, ninguém percebe que eles são gente. Eles estão com roupas de zumbis, são parecidos com zumbis, ninguém percebe que eles são pessoas, entendeu? A não ser pelos seus gemidos, eles são idênticos a zumbis. Você não consegue diferir um ser humano vestido de zumbi e um zumbi em meio a diversos zumbis. Eu não estou falando de vestido de zumbi com sangue de zumbi, como o Nick, por exemplo. O Nick você até pode diferir. Mas eu estou falando de pessoas, por exemplo, como o Rick. O Rick, quando se vestiu de zumbi lá, ele colocava um cobertor, né, sujo de zumbi. Não é isso. Eles realmente pegam a pele, então aquilo você não consegue diferir. O Rick você consegue, mas os sussurradores não. Então eles veem um inimigo, os zumbis matam o inimigo pra eles. Outra tática deles também que é o seguinte, eles andam armados com facas, eles quase não utilizam armas. A Alpha utilizou arma poucas vezes e tal, mostrou a Alpha rendendo o Richard, mas foi pouca coisa, sabe? Não vê, tipo, eles carregando uma metralhadora, eles carregando um revólver, nada disso. Eles utilizam facas pequenas, tais como um canivete, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, que podem ser escondidos. Eles podem dobrar aquilo e guardar na mão, podem guardar na calça, em qualquer lugar eles podem guardar aquilo e ninguém vai perceber que eles estão armados com faca. Então os zumbis vão andando. E nós sabemos que agora os zumbis não são mais o perigo da série. E que todos os seres humanos lá na série, eles atacam a partir de facas quando vem zumbis. E nas HQs também, beleza? Então os sussurradores estão lá, estão vindo na direção da gente. Mas não sabemos que são sussurradores, sabemos que são zumbis. A gente vê uma horda de 10 zumbis, por exemplo. A gente tem 5 atacantes, né? 5 pessoas para atacar. Essas 5 pessoas pegam suas facas e vão atacar os zumbis, para matar eles, não gastar munição e chamar atenção. Porém, quando eles começam a matar algum zumbi, matou um zumbi, o sussurrador vem, pimba. Pega na faca, entendeu? Vou postar uma foto para vocês aí, por exemplo, do Beta. O Beta, quando estava caminhando para a guerra, né, indo para Alexandria para atacar, ele matou diversas pessoas, tanto do reino quanto de Alexandria e de Hilton, com a faca, tá ligado? Vamos dizer, o zumbi vinha e o pessoa que tava atirando, né? Naquele caso era atirando, tava atirando contra os zumbis, atirava, mas aí logo atrás tinha o Beta com a faca. Então o Beta passava a faca na pessoa e tal. E cara, essa é uma tática muito interessante, muito como os guerrilheiros, né? Que lutavam com caminhões, com armas pesadas de exército, com
tanque de guerra e tal. O Philip Blake se vestia com jaqueta e tudo mais. Cada um tinha seu próprio estilo, né? Pois é, os sussurradores têm o estilo mais peculiar de todos, cara. Acreditem ou não, os sussurradores se vestem com carne de gente morta, maluco. Já pensou nisso? Eles arrancam, meio que arrancam, né, o couro, provavelmente, de zumbis e utilizam aquela pele morta como um disfarce. Isso lembra muito o Nick, e eu quero trazer um vídeo falando sobre o Nick de Fear the Walking Dead, relacionando ele um pouquinho talvez com os sussurradores, mas isso vai ser mais pra frente no canal. Eu preciso de ver a terceira temporada de Fear ainda, né, tem que ser lançada pra gente assistir ainda, para ter alguma coisa pra falar. Outro detalhe é que o que eu estou dizendo, tá passando pra vocês uma imagem na tela, eles utilizam a carne morta tanto no rosto quanto alguns utilizam no corpo também. Por quê? A Lydia, que é a filha da Alpha, né? Vamos falar sobre algumas pessoas agora. Nós temos a Alpha, que era a líder, né? A líder. Temos Beta, que é amiga da líder, amigo da líder, vamos dizer assim. Ele é um brutamonte, o cara é um ogro, tá ligado? Tipo, ele tem mais de 2 metros. Eu imagino o Beta com mais de 2 metros, sinceramente, cara. Eu imagino o Beta com mais de 2 metros. Um brutamonte, grotesco, malucão, que tem como se fosse a função de segundo chefe. Ele é tipo... Se a Alpha, na falta da Alpha, quem manda é o Beta, é mais ou menos isso, tá ligado? A Alpha é uma mulher careca, de aproximadamente uns 30 e poucos anos, não aparenta ser muito velha, e ela tem uma filha chamada Lydia, de 16 anos, né? E essa garotinha, vamos falar mais ou menos como é que eles se encontraram. Vamos falar um pouquinho sobre as HQs agora. Se você não quer spoiler, você não deveria ter que ter aberto o vídeo, porque tá no título aí, é spoilers, né? Óbvio, vou falar de um grupo que ainda não apareceu na série, então isso são possíveis spoilers. E pra quem não leu os HQs, também é um spoiler, né? Bom, vamos lá. A Lydia, ela tava num grupo que atacou o Jesus, beleza? Beleza. E o Jesus, né, com todas as suas habilidades do Circo du Soleil, conseguiu pegar a Lydia e levar ela para Hilton, né? Foi onde ele tentou interrogar a Lydia e tal, e aí ela revelou que nós somos um grupo nômade, ou seja, sussurradores são um grupo que não andam, não tem morada fixa, não é como, por exemplo, o grupo do Rick na prisão, o grupo do Rick em Alexandria, o grupo do Rick na fazenda do Herschel, o grupo do governador em Woodbury, o grupo do Garrett no Terminus e tudo mais, né? O grupo da Meg em Hilton, e aí por aí em diante, né? Não é assim. O que rola é que eles fazem o seguinte, eles são um grupo nômade, né? E eles andam em grupos, porém, o peculiar de tudo isso é que além deles se vestirem como zumbis, a Lydia diz que eles sentem conforto estando... E aí, meus queridos, tranquilos, aqui quem fala é o Doi, pessoal. Finalmente vamos falar sobre sussurradores aqui no canal. Mas já queria deixar bem claro uma coisa pra vocês. Esse vídeo está sendo gravado agora, no dia 20 de dezembro de 2016. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 27 de dezembro de 2016, você pode ir na descrição que está a parte 2. Por quê? Resolvi separar em 2 partes. Não vou colocar a parte 1 e parte 2 no título, mas vai falar mais ou menos o seguinte. Nessa primeira parte, vou falar um geral do grupo. Quem é o grupo, como eles são, como eles agem, o que eles usam e tal, sabe? O quão perigoso eles são. E na parte 2, na segunda metade desse compilado dos sussurradores, eu vou falar a respeito do papel deles nas HQs. Ou seja, li todas as HQs de novo, fiz um roteiro novo, e com esse roteiro novo eu peguei todos os pontos importantes relacionados aos sussurradores em cada uma das edições a partir da que eles aparecem, até que estamos no momento, para falar deles. Lembrando que o final da Guerra dos Sussurradores ainda não aconteceu, vai ser na próxima HQ no mês de janeiro, beleza? Então isso aqui é referente ao mês de dezembro, o que vimos até o mês de dezembro de 2016, tranquilo? Então bora lá, vamos começar agora falando um pouquinho a respeito do grupo no geral. Para sabermos um pouquinho mais do grupo, temos que falar da HQ em que eles aparecem pela primeira vez, aliás, eles são, vamos dizer assim, introduzidos na HQ 130, né? Quando o Ken e o Mark, que são lá de Hilltop, estão em uma missão, e eles acabam ficando presos em uma vala na estrada, se escondem em uma vala, e aí eles ouvem sussurros vindos dos zumbis. Eles ouvem zumbis se comunicando, sabe, sussurrando entre si, cara. E isso é muito louco, quando nós vimos aqui nas HQs, todo mundo já ficou maluco. O que é isso? O que é isso que agora zumbi fala, cara? Era a evolução do século, era tipo, meu Deus do céu, Robert Kirkman, você acabou na HQ inteira, não é possível que o zumbi fala agora, pô, Robert Kirkman faz isso, mano, e tal. O pessoal ficou louco. Por que eles são chamados de sussurradores? Justamente por isso.
Eles se denominam sussurradores porque eles falam baixo, eles sussurram entre si para conversar uns com os outros. Mas o mais estranho é o fato de que eles não são pessoas comuns, eles não são como os salvadores, por exemplo. Vocês viram ao longo da temporada, né, tanto da série como das HQs, que diversos grupos apareceram, né? E desses diversos grupos, eles tinham seu próprio, vamos dizer assim, modo de pensar e tal. E alguns se relacionavam com o modo de vestir também, por exemplo. Os salvadores vestiam tais como alguns motoqueiros e tudo mais, né? As roupas pretas, algumas vestes pretas. O grupo do Joel, né? Que o Rick matou arrancando a jugular, também se vestia de preto e tudo mais, jaquetão de couro, gostava de moto. E tal. E o pessoal do Philip Blake se vestia alguns utilizada em todos os meios, por exemplo, a gente pode ver em Fear the Walking Dead, seria útil pro Nick se ele tivesse uma faca naquele momento que os caras pararam um carro e foram atirar nos zumbis. E um deles chegou bem perto dos zumbis, então o Nick poderia matá-lo com uma faca, mas isso é uma questão para outro momento, né? Falar de Fear the Walking Dead agora não é o foco, são sussurradores. Bom, a Lydia, ela é a filhinha da Alpha e ela acaba se relacionando com o Carl, e é lá que o Carl perde a virgindade. Vocês estão ligados que nas HQs, pra quem não sabe, a Sofia está viva, né? A Sofia está nas HQs, ela é a filhinha da Maggie, vamos dizer assim, a Maggie adota ela depois da morte da Carol, né? Ela não está morta como na série. E ela acaba tendo, vamos dizer assim, uma amizade, o Carl e a Sofia são grandes irmãos, vamos dizer assim, mas a gente pensava que talvez poderia acontecer alguma coisa entre eles. Já na série, quem tem a relação com o Carl agora é a nossa querida Andy, né? Pois bem, nas HQs, o que rola é que a Andy não está viva, a Andy não existe nas HQs, e quem tem a primeira relação sexual com o Carl é a Sofia, e é logo de cara, a Sofia não, a Lydia, e é logo de cara, tipo, é pouco tempo que eles se conhecem e os dois já estão fazendo as coisas lá. Vamos dizer assim, a Lydia parece ser bastante explosiva e bastante decidida no que ela quer ou não fazer. E o que rola é que no momento em que estamos na guerra, o Negan é um cara muito importante. Por quê? Falei pra vocês que a Alpha era a líder dos sussurradores, né? Beleza. O Negan, pra quem já sabe, né? Já viu meu vídeo sobre o Negan, ou já leu as HQs, o Negan está vivo até hoje, né? O Negan está nas HQs vivo. Na verdade, o Negan não morreu depois da guerra contra os salvadores, da guerra total. O Negan foi preso em Alexandria, naquela cela em que o Morgan construiu. Tranquilo? Tranquilo. Mas, depois de muita treta, o Rick acaba pedindo ajuda, né, pro Negan. E quando o Rick pede ajuda pro Negan, o Negan fala pra ele ser manipulador, pra ele manipular a galera, falar pra ele tudo bem e tudo mais, né, enganar o pessoal, mas o Rick não quer fazer isso. Porém, a cela é esquecida aberta e o Negan não foge, então o Negan é fiel, vamos dizer assim. E aí rola que o Negan depois consegue sair da cela e tudo mais, né, e com a sua liberdade ganha, ele mata o Brennan, que é um cara que detestava o Rick, tá ligado? Então o Negan tá se mostrando muito fiel ao Rick. E aí o Negan foge pro território dos salvadores, dos sussurradores. Esqueci de dizer pra vocês que os sussurradores têm a mania de marcar seu território com pilastras. Então eles marcam o lugar onde é deles, a terra deles, e daquele ponto em diante quem passar vai morrer. Se alguma pessoa for vista lá, vai morrer. A Alpha também deixou bem claro que ela não quer pessoas incomodando e ela não gostaria de ter ninguém além dos sussurradores nas terras dela. Ninguém além dos sussurradores e dos zumbis. Eles consideram os zumbis como povo deles, beleza? Na HQ 144, se não me engano, a Alpha ela decapita diversas pessoas importantes lá na feira livre, né? Na feira das comunidades, onde tem um momento entre as comunidades de se encontrarem na uma feira. A Alpha é vista lá, uma mulher careca e tal, e ela atrai algumas pessoas para fora da comunidade e ela acaba matando Rosita, que estava grávida, Ezequiel, o Dr. Carson, inúmeras pessoas, cara, muito importantes, a Olivia, né, se não me engano, inúmeras pessoas muito importantes acabam morrendo lá e ela decapita essas pessoas, prega suas cabeças em cima de estacas para simbolizar que ela não quer ninguém no território dela, tá ligado? Então ela o pessoal dos sussurradores são muito rígidos, a Alpha é muito rígida, ela não quer e pronto, não entra no meu território, que aquilo lá é meu e eu não quero você lá. Mais ou menos isso, entendeu? Eles são muito, vamos dizer assim, rígidos. Quando eles têm uma regra, eles vão seguir aquilo, entendeu? E se você não pode entrar, você não pode entrar sob nenhuma circunstância. Entrou, morreu. Sorry. Enfim. E aí a Alpha, o Rick tá lá no território deles, né, conversando com a galerinha dos sussurradores, e a Alpha chega com um facão sujo de sangue e ela fala: eu tive uns problemas na estrada e tive que resolver, infelizmente não teve outro jeito. Ela está com um facão que decapitou 12 pessoas e ela fala que teve um problema na estrada. Então a gente pode ver que os sussurradores também são frios nas suas decisões, beleza? Obviamente é a Alpha que é fria, mas as pessoas seguem o que a Alpha diz, então os outros também são, né?
E eu tava dizendo do Negan, né? O Negan atravessa as terras dele e o Negan não tá nem aí se as pessoas são perigosas ou não. O Negan é realmente um sociopata violento. Chegando lá, ele pega a Alpha e tal, tenta ter uma relação com ela, né? Enfim, e aí a minha mãe tá colocando bilhete também. E aí a Alpha, e ele tem aí uma relação de eu quero ser o grupo Alpha, e a Alpha fica confusa entre de falar pra ele ou não. E aí eles começam a votar se ele deveria morrer ou não. E o Beta vota pro Negan morrer. O Beta já sacou qual é do Negan e vota pro Negan morrer. A Alpha permite que ele fique. O Negan começa a ter um papel de estagiário lá. E ele começa, né, a matar, a pegar corpo e tal, essas coisas. E ele acaba matando a Alpha no final. E depois dele matar a Alpha, quando ele decapita ela, pega a cabeça dela e volta pra Alexandria com a cabeça dela. E aí ele começa a meio que parecer útil pro Rick, porém o Beta encontra o corpo da Alpha e aí o Beta declara guerra, declara que vai matar todos. E aí sim eles partem em direção à Alexandria, né? E aí rola o que eu falei tudo pra vocês até agora. Alguns outros detalhes vão rolar. Eu vou contar no outro roteiro, que vai ser na semana que vem, né? Vale lembrar algumas curiosidades. Primeira curiosidade, que é bastante interessante, eu acho que pode ser muito bem explorada. No episódio 12 da sessão 3, no episódio Clear, onde aparece o Morgan, lembra? Que o Rick volta pra procurar suprimentos e tal, com a Michonne e o Carl. Aí eles encontram o Morgan, um cara em cima de um prédio, desce cacete neles e tal, tenta matar eles. E o Rick consegue pegar o Morgan e tal, amarrar. O Morgan tenta matar o Rick. E o Morgan fala uma coisa, o Rick pergunta, sabe quem eu sou? E o Morgan fala, pessoas andando com máscaras de gente morta.